Fala galera, beleza? Aqui é o AXL, vamos com tudo para mais um vídeo. E agora o canhotinha deve estar se perguntando: que Fla-Flu é esse, meus amigos? Que Fla-Flu é esse? Um Fla-Flu disputado, brigado e ganhado pelo Fluminense. Um bom primeiro tempo, tivemos um bom primeiro tempo, a gente vai dissecar isso aí. E o segundo tempo foi um segundo tempo mais morno, mas foi o tempo que saiu o gol. Teve até gol do Flamengo, mas anulado. A gente vai dissecando aí pelo vídeo. Começando no primeiro tempo, onde o Flamengo procurava triangular muitas jogadas, fazer aquele toque, tabelinha rápida, aquela triangulação no lado esquerdo do campo. E foi assim que o Flamengo chegou logo no primeiro minuto. Numa triangulação dessa, o Gabigol saiu cara a cara com o Marcos Felipe e o Marcos Felipe fez uma ótima defesa. O Fluminense respondeu jogando pelo lado esquerdo do ataque, com o Luiz Henrique, que apesar de ter jogado grande parte do jogo pela direita, estava lá na esquerda, causando alfuror ao nosso querido Felipe Luiz. Passou no meio de dois, foi pro meio da área e acabou batendo mal com a sua direita, que também não é grande coisa, mas já fez até uns golzinhos de direita. Mas dessa vez ele finalizou muito mal. E aí chegou um lance polêmico, o primeiro lance polêmico dessa partida tão polêmica e tão brigada. Bola na área e o Nino toca de braço na bola, segundo o juiz, e o juiz foi lá e marcou. Mas, como eu estava comentando até com meus amigos, quando a reclamação é muito assintosa do adversário, como foi a reclamação dos jogadores do Fluminense, Felipe Melo e Fred encurralaram o juiz, uma coisa de louco, um pega pra capar, é porque provavelmente o juiz se equivocou. E ele foi lá no VAR e viu que se equivocou. O Nino estava recuando o braço e a bola tocou sim no braço dele, mas ele estava com o braço recuado, o braço retraído e o pênalti foi anulado. Bom a gente observar, né, que o Flamengo jogando com 3 zagueiros, alguns jogadores estreando, outros estrearam somente no jogo passado contra o Boa Vista. O Flamengo não estava entendendo muito bem esse esquema, não entendeu muito bem, não se adaptou muito bem, está se adaptando, né? Um processo. O Fluminense, mesma coisa, também jogando com 3 zagueiros, está se adaptando. Por exemplo, o Everton Ribeiro, ele passou a jogar de ala. Ele que no ano passado costumou-se a jogar na direita, foi lá jogar na esquerda e de ala, uma posição que ele não tinha feito na carreira. E aí, meu amigo, ele deixava muito espaço. O Samuel Xavier, lateral direito do Fluminense, tinha uma avenida para avançar. Porém, a falta de técnica o prejudicou muito. Teve um lance que ele errou o passe. Teve no lance seguinte a isso, o mesmo problema do Flamengo, aquela lateral esquerda, né, defensiva, vazia, uma avenida, Samuel Xavier foi lá e errou o cruzamento. Mas também teve o chute de fora da área do Everton Ribeiro, teve uma defesaço do Hugo. O Hugo salvou o Flamengo no primeiro tempo, num chute do William de fora da área, o William Bigode, tentando marcar seu primeiro gol com a camisa do Fluminense, acabou que ele não conseguiu. O Hugo foi lá e espalmou com as pontinhas dos dedos. E o Flamengo, né, respondeu com o lançamento lá do Arão, e eu falo muito isso, o grande diferencial do Flamengo é o entrosamento. Os jogadores não olham e já sabem onde o outro está. Aí lançou pro Gabigol, o Gabigol deu um passe assim, cortando a área do Fluminense para a Arrascaeta, e o Felipe Melo, um guerreiro espartano na partida, foi lá e tirou a bola de carrinho. Comemorou muito até. Teve mais briga, teve lance polêmico, teve cartão para um lado, cartão para o outro, muitos cartões, mas acabou o primeiro tempo. O primeiro tempo acabou com 7 cartões, 4 para o Flamengo e 3 para o Fluminense. E qual foi o resumo do primeiro tempo? O Fluminense jogando muita bola assim pra frente, lançamento ou chutão, tanto que o Flamengo teve a maior posse de bola da partida, tanto que teve a maior posse de bola do primeiro tempo, estava conseguindo triangular mais, mas também não estava levando grande perigo ao tricolor das Laranjeiras. Foi um jogo bem disputado e, na minha opinião, bem equilibrado. E o segundo tempo começou. Com o Diego fazendo seguidas faltas e o juiz não expulsou. Ele tinha cartão no primeiro tempo, lá com aquela discussão do Felipe Melo no pênalti, que foi anulado, e estava merecendo sim o cartão vermelho. Mas o juiz teve cautela, não expulsou, mas o Paulo Souza percebeu que já era para o Diego ter sido expulso e o tirou e colocou a Marinho, velocidade na direita. E aí vocês vão perceber que eu vou falar basicamente do segundo tempo inteiro de mudanças, de substituição, porque lance mesmo, pouco lance, não teve quase nada. Segundo tempo, a gente teve a entrada do Vitinho e do João Gomes, como eu falei, o Vitinho partindo pela direita e o
Perdão, o Marinho partindo pela direita e o Vitinho pela esquerda, velocidade. O Paulo Souza, que começou o jogo com muitos meio-campistas, né? Arrascaeta, Andréas, Diego, Everton Ribeiro, optou agora pela verticalização, pela jogada individual. O Vitinho na direita, Marinho na direita e o Vitinho na esquerda. Mas nada de criação, nada de jogada. E o Abel respondeu colocando o Cano no lugar do Fred. O Fred já não aguentava mais. Aí você tem os 25 minutos do segundo tempo, outro lance importante na partida. Cruzamento na área do Arrascaeta, no escanteio, o Arão dá uma desviada, a bola passa, sobrou pro Gabigol, que foi lá e meteu pra rede. Posicionamento com ele mesmo, ele soube se posicionar. Mas será que soube mesmo? Até porque foi marcado impedimento do Gabigol. O VAR demorou muito para marcar o impedimento, uns 5 minutos, 4 a 5 minutos, demorando esse impedimento, que não era tão difícil, não era muito difícil, mas óbvio, eu tenho que tracejar a linha e tal, e por isso demorou, mas podia ser mais rápido, né? Aí teve briga logo em seguida, Calegari e Vitinho tem um entreveiro no meio de campo, e o juiz acabou a paciência do juiz, expulsou os dois, não quis nem saber. O Fluminense perdeu o Calegari, que entrou no lugar do Samuel Xavier, justamente pelo que eu falei quando eu estava comentando no primeiro tempo. Samuel Xavier tinha uma avenida, mas faltava técnica a ele. E aí, qual a diferença do Samuel Xavier pro Calegari? O Calegari é melhor defensivamente do que o Samuel Xavier. Mas o Samuel Xavier não estava produzindo nada ofensivamente, então bota o Calegari. Pelo menos o Calegari vai ter mais firmeza defensiva. E aí acabaram os dois expulsos, o Vitinho também não tinha demorado muito, ficou 10 minutos dentro de campo, foi expulso, né? Bem bravo, né? Mas ele deu um soco no Calegari e os dois mereceram a expulsão, na minha opinião. E vai lá, os dois times não conseguiam produzir jogada. Era muito erro de passe, os times não conseguiam criar nada. Até que aos 43 do segundo tempo, uma falta para o Fluminense lá na intermediária, lá no meio, quase no meio de campo. O Iago foi lá cobrar e achou o querido John Arias na segunda trave, que foi lá de cabeça e marcou o gol para o Fluminense, o gol da vitória. O Hugo claramente falhou, o Isla também deixou-se ultrapassado pelo John Arias, que cabeceou. O Hugo espalmou meio que para trás, não teve firmeza na mão e o Fluminense abriu o placar no final do jogo. E aí ficou muito difícil, porque o Fluminense recuou todo, é Abel Braga, é isso aí. E é o que tem que ser feito. Abel Braga recuou o time, Marcos Felipe fez aquela cera tradicional que é feita, né? E o Flamengo não conseguiu produzir nada. Até chegou no último lance ali, uma jogada na linha de fundo na direita, Gabigol acabou não conseguindo acertar a bola e acabou o jogo assim. Flamengo 0, Fluminense 1 no estádio Newton Santos, de maioria flamenguista, né? Por conta de problemas de segurança, que a gente sabe que acontece, clássico é perigoso. E acabou que a torcida do Flamengo saiu calada, porque já dos últimos 7 jogos, são 5 vitórias do Fluminense, 1 empate e apenas 1 derrota. Nos últimos 3 jogos, 3 vitórias do Fluminense limpa. É aquela questão, o Fluminense já tá fazendo o Flamengo de freguês? Não sabemos, porque tem sido um clássico bem equilibrado, os dois times têm tido oportunidade, mas o Flamengo tem sofrido na mão do Fluminense sim. O Fluminense tem sido o principal calcanhar de Aquiles do Flamengo. O Fluminense fez a sua melhor partida até então, soube se comportar muito bem taticamente, mas é claro, principalmente no primeiro tempo, deixou muito espaço. O time do Flamengo e o Fluminense claramente não estão acostumados com os 3 zagueiros, não estão acostumados a jogar com esses esquemas táticos, e por isso deixam muitos espaços. Por isso que lançamentos como o do Arão e lançamentos como os jogadores de defesa do Fluminense, como o Felipe Melo e o David Braz, muitas vezes dão certo, porque há um buraco entre as linhas. Isso aí o Paulo Souza e o Gabriel Braga precisam encurtar. Além de questão de passe, acertar mais o passe, trabalhar mais bem a bola. E agora quem foi o craque do jogo? Apesar do Luiz Henrique ter sido um leão dentro de campo, um animal dentro de campo, positivamente falando, né? O Felipe Melo foi outro leão e ele merece o craque do jogo, assim como ele ganhou pela transmissão da Record. Eu dou esse prêmio a ele, né? Fez uma grande partida, não só na voz, não só no grito, mas isso é muito importante num clássico, e eu acho que falta muito isso ao Flamengo. Falta isso muito ao Flamengo. No Fla-Flu do ano passado, no 3-1, faltava isso ao Flamengo. David Braz lá botando a banca e não tinha ninguém do Flamengo pra brigar com ele. E agora no Fluminense ainda tinha Fred, ainda tinha o Felipe Melo, e eles estavam lá, agindo, gritando.
coisa que a Arrascaeta não faz, Diego não faz, são características dele, mas é pro Gabigol, por exemplo, fazer. O Bruno Henrique não estava hoje, mas era pra ele fazer. Os zagueiros, Gustavo Henrique, é pra ele fazer. É tentar empombar, isso aí ajuda em clássico, isso aí empolga os outros companheiros. O Felipe Melo claramente tirou os jogadores do Flamengo do sério. Lembre-se daquela bola do... Tava o Fred e o Andrés esperando no meio campo, o Andrés do nada deu um chute pra lateral. Isso é questão de nervosismo, pilha, botada pelo Felipe Melo. Além disso, o Felipe Melo ganhou quase todas as bolas pelo alto, se eu não me lembro, só não ganhou uma bola pelo alto no primeiro tempo, mas ganhou todas as outras, além de desarme. O Felipe Melo teve um desarme providencial no segundo tempo. Ele tava de costas pro jogador, o jogador do Flamengo aqui, ele tava aqui atrás, e mesmo assim ele foi lá e tirou a bola dentro da área, um carrinho que a gente chama de perigoso, mas o Felipe Melo faz com uma segurança absurda. E ele merece sim o craque da partida, foi o craque do jogo, e o Fluminense foi lá e ganhou o Flamengo, o favorito Flamengo. O Fluminense foi lá e ganhou mais uma vez, 1-0. Tem coisas para acertar nos dois times. O Fluminense fez a sua melhor partida. O Flamengo está voltando agora, né, da pré-temporada. Fez o primeiro jogo do Boa Vista com os titulares. Agora jogou mais um jogo. E o Carioca é isso, gente. É preparação. Não é nada definitivo. Mas é sempre bom ganhar um clássico. E parabéns ao Fluminense pela vitória de hoje. E é isso, galera. Se inscreva no canal, curte, comenta, bota o sininho aí. E valeu! Deus é bom, hein? 3 pontos importantes contra um time grande. Mas o gigante ganhou. Glória a Deus. Time de guerreiro, time de guerreiro.